Eu posso processar alguém que me processou e pedir dano moral por isso? Eu posso responder criminalmente por ter processado alguém e a minha ação foi julgada improcedente e nessa minha ação ficou provado que eu não falei uma verdade? Quem poderá me ajudar agora? E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal do YouTube Surtando Advogando falamos sobre surtos que eu já tive na advocacia? Sim, nós temos um vídeo sobre isso. Mas os nossos vídeos aqui do canal são sobre direito do trabalho, direito previdenciário e sobre a advocacia de um modo geral. Nas playlists aqui do canal, desculpa gente, vocês vão achar os vídeos separados por assuntos, então passa lá para conferir. Lembrando que nossa programação habitual atualmente se restringe a um vídeo por mês falando sobre esses temas, tá? Aos domingos, e um segundo vídeo que ainda não tem data definida sobre as minhas experiências dentro da advocacia. Então é por isso que eu peço a vocês que se inscrevam aqui embaixo, aperte o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo vocês vão ser notificados. E antes que eu me esqueça, dá aquele like, não custa nada, ajuda o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo. E a plataforma passa a sugerir os nossos vídeos para outras pessoas. Eu espero que o áudio não esteja muito ruim, porque tá chovendo muito aqui. Então, assim, tá bem ruinzinho mesmo pra gente gravar o vídeo. Vamos lá? Jovem Padawan, para você que não sabe, eu vou lhe dizer. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 35, preconiza que a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, o direito de ação é um direito fundamental previsto na Constituição Federal e pode ser exercido e deve ser exercido de forma incondicionada, ou seja, nenhuma lei vai poder chegar e dizer: você, meu jovem Jedi, não vai poder processar. Não, você pode sim. Claro que respeitando os prazos prescricionais previstos em lei. Mas aí surge uma questão. Quando João processa Maria, apresenta 50.000 alegações contra Maria. Essas alegações não são provadas na justiça e ele perde o processo. Maria pode processar João de volta pedindo dano moral? Via de regra, não. Por quê? Porque a lei processual, ou seja, o Código de Processo Civil e a CLT, aplicando aqui a Justiça do Trabalho, prevêem sanções processuais, desculpa, gente, para quem exerce o direito de ação de forma abusiva. Eu não posso pedir indenização pelo mero fato de eu ter processado alguém, porque essa pessoa estava tão somente exercendo um direito fundamental, assim como o direito de ir e vir, assim como o direito de se expressar. Para que coubesse uma indenização moral, seria necessário que ficasse provado um dano concreto. E normalmente as pessoas elas querem pedir uma indenização moral, que elas falam: que a minha imagem ficou exposta. Mas isso não gera um dano concreto, entendeu? Quem diz isso não sou eu, é o Superior Tribunal de Justiça. O que o STJ chegou e disse? Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês rapidinho, tá? Os alegados incômodos e inconvenientes decorrentes de execução de medida liminar não ensejam reparação de danos por danos morais. Demais disso, a legislação processual civil prevê sanção processual para a parte que, agindo de má-fé, irregularmente exerça o seu direito de ação. Essa decisão é a decisão de relatoria do ministro César Asfor Rocha, da 4ª turma, tá? No RESP 707-633 do Rio Grande do Sul. Essa decisão, foi uma decisão unânime, que foi publicada em 26 de setembro de 2005. Mas aí você fala, mas a gente já está em 2019. Essa decisão ainda é válida? Sim, essa decisão ela foi transcrita, tá? Ou seja, citada de forma expressa na decisão que foi proferida no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, tá? Publicada em 15 de maio de 2018, ou seja, ano passado, no RESP 14.13.502 de Santa Catarina, tá?
O número do processo original era 2013 034 8492 dígito 0. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Superior Tribunal de Justiça já bateu o martelo e disse: eu não posso pedir dano moral pelo mero fato de ter sido processado. Porque o processo em si, ele não tem como gerar um dano concreto para aquela pessoa. Pelo menos quando a gente está falando de justiça do trabalho e de justiça comum. Seria diferente, por exemplo, de um processo criminal, entendeu? Que aí um processo criminal pode gerar uma repercussão na comunidade muito maior do que um processo civil. Mas aí surge a questão: que sanções processuais o STJ estaria mencionando? Pois bem, meu jovem Jedi, no artigo 80 do Código de Processo Civil, tá? O legislador traz as hipóteses que tornam alguém que está processando alguém ou alguém que está sendo processado litigante de má-fé. O artigo 80, no inciso 2º, a meu ver, traz a hipótese mais grave, que é quando a gente altera a verdade dos fatos. Aí, lá, o artigo 80, lembrando que aqui embaixo vai ter um link no site do Planalto, onde você pode abrir o CPC e ler esse artigo na íntegra, tá? O artigo 80, ele traz as hipóteses do CPC que tornam alguém um litigante de má-fé. O inciso 2º desse artigo é o mais interessante porque ele fala que é litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. E o inciso 5º também fala daquele litigante que provocar incidente temerário no processo. Qual é a punição? O litigante de má-fé, de acordo com o artigo 81 do CPC, deve ser condenado a pagar uma multa que deve ser superior a 1% do valor da causa, inferior a 10%, além de custear perdas e danos sofridas pela parte adversa. Então, como a norma já traz a previsão de forma expressa de que quando eu estou exercendo o meu direito de ação de forma abusiva e sou considerado litigante de má-fé, eu vou custear perdas e danos da outra pessoa e ainda vou pagar uma multa, não haveria necessidade de indenização moral. Entendemos? Então, na esfera civil, não caberia dano moral, porque a legislação processual já vê uma punição de forma expressa, ou seja, ela não é omissa. E a CLT, depois da reforma trabalhista, também passou a prever essa punição. O artigo 793b traz praticamente a mesma redação do artigo 80 do CPC, entendeu? 793b da CLT fala que é litigante de má-fé aquele litigante que cometer algumas das previsões dos incisos. E aí lá no inciso 2º e no inciso 5º, respectivamente, vai estar previsto que é litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, aquele que agir de forma temerária no processo. O artigo 793C da CLT, ele vai dizer o seguinte, que aquele litigante de má-fé deve pagar a multa superior a 1% do valor da causa, inferior a 10% do valor da causa, assim como custear perdas e danos e honorários advocatícios. Entendemos? Então, dentro do próprio processo, a parte que propõe a ação contra outra, se ela entrar com essa ação com o único fim de prejudicar, alterando a verdade dos fatos, ela vai ser punida processualmente. Assim como promovido também, assim como reclamado também na hora que agir de má-fé. E aí surge a questão, então tá, o STJ já chegou e disse que não caberia dano moral, não é verdade? Pelo mero fato de eu estar processando civilmente alguém. Então, quando eu posso ser processado por ter processado alguém? Vou dizer agora, quando dentro de um processo eu cometer um crime, por exemplo, apresentando um recibo de pagamento fraudulento, ou seja, que com uma assinatura que não pertence ao empregado, ou quando eu, empregado, apresento, por exemplo, atestados médicos fraudulentos, que não foram emitidos por um médico de verdade. Por quê? Nesse caso, a minha conduta,
ela vai ser identificada dentro de um processo, por exemplo, através de um exame grafotécnico, tá? Vai lá um perito para ver se a assinatura realmente é do trabalhador, se a assinatura do atestado realmente é do médico, entendeu? E aí, o juiz vai verificar que dentro do Código Penal a minha conduta é prevista como fato típico criminal. Por exemplo, se eu cometer o crime de falsidade ideológica, fraudando um recibo de pagamento ou um atestado, eu vou responder, tá, criminalmente, porque essa conduta ela é prevista lá no artigo 299 do Código Penal, assim como no artigo 301, se eu não estou enganada, quando a gente está falando de atestado. Isso vai ser apurado dentro do processo judicial, através da instrução. Vou passar, a minha documentação vai passar por uma perícia, o perito vai dizer que aquela assinatura não é minha ou não é do médico, algo assim. O juiz trabalhista ou civil vai verificar que aquilo é um fato típico criminal e vai ofertar, né, uma notícia-crime para o Ministério Público apurar. Pode remeter também o processo para a Delegacia de Defraudações e aí lá vai ser aberto um inquérito, vai ser investigado e o Ministério Público vai poder ofertar uma denúncia contra mim. Aí, nesse caso, eu vou responder criminalmente por um fato que eu cometi no processo trabalhista ou no processo civil. Entendemos, galera? Então, eu vou responder criminalmente, tá? Por ter processado alguém, suscitando um incidente temerário dentro do processo, ou seja, apresentando prova documental fraudulenta. Assim como o promovido também pode responder criminalmente, tá? E dentro do processo, o que vai me acontecer é eu custear perdas e danos, tá? Pelo prejuízo que eu provoquei a outra parte, certo? E eu ser condenado em multa por litigância de má-fé. Mas dano moral não cabe, via de regra, tá? Porque existem tribunais e existem juízes que têm sim dado decisões monocráticas quando existe a responsabilização na esfera criminal, entendeu? Com base no prejuízo que a imagem daquela pessoa sofreu. Porque, veja, quando eu entro com ação contra você, me utilizo de meios ilícitos para lhe prejudicar, ou seja, eu exerci o meu direito de ação de forma abusiva, tá? E eu ainda fui responsabilizado criminalmente, entendeu? O contexto é outro. Passa aquela pessoa, muitas vezes, a sofrer um prejuízo concreto. Quando a imagem dela está atrelada, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a imagem de um empregador que expõe o trabalhador à condição análoga à escravidão. Mas isso não é regra, porque a regra, como eu disse a vocês, é que não cabe o dano moral por processar alguém. Agora, quem processa alguém utilizando-se de meios ilícitos pode responder criminalmente. E dentro do processo vai custear perdas e danos, vai ser condenado em multa por litigância de má-fé. Mas lembrando que, apesar disso, há decisões, tá, isoladas de tribunais, condenando em dano moral quando há uma prova concreta do prejuízo sofrido pela outra parte com relação à sua imagem. Entendemos? Principalmente hoje em dia com a imprensa, porque muitas vezes eu processo alguém e o que se espalha na imprensa, na comunidade, é que aquela pessoa está sendo processada por ter feito algo que muitas vezes não foi provado ainda, entendeu? E algumas pessoas aderem a campanhas com base em hashtag e tal, para tentar boicotar a empresa. Aí se, além de tudo, fica provado que eu respondi criminalmente, pode sim caber um dano moral. Aqui embaixo eu vou colocar um link com a notícia, acho que do Migalhas, que é de 2012, que tem uma decisão isolada de um juiz dando dano moral por isso. Mas, lembrando que direito vai ser sempre depende, entendeu? Mas via de regra é o que eu estou passando para vocês. Não cabe dano moral por processar alguém. Por quê? O direito de ação é um direito que deve ser exercido de forma incondicionada, tanto que não pode haver lei dizendo que eu não posso processar alguém. Eu posso ser impossibilitado de processar pelo prazo prescricional, porque eu perdi o prazo de entrar na justiça, vamos colocar assim de uma forma grosseira, entendeu? Mas isso não significa que eu não vou poder ser processado na esfera criminal. E o que aplica para um, aplica para outro. O que aplica para o autor, também aplica para o réu. São as mesmas regras processuais,
as mesmas sanções. Galera, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, me manda um e-mail que assim que der eu respondo. E passa lá no meu Instagram, tá? Thaís_Barreto, THYSC_Barreto, que lá eu sempre posto conteúdo semanal falando sobre essas coisas, esses temas que a gente aborda aqui no canal, assim como uns posts mais curtos falando sobre insalubridade, gestante, empregada doméstica, entendeu? Tem muito conteúdo lá bacana e no Stories eu acabo mostrando um pouquinho da minha vida. E, por favor, ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas para elas entenderem mais o peso de uma ação judicial, beleza? E até a próxima. Tchau!